Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 8 de março, e a palavra de Deus, ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do 7 até o 15. Naquele tempo, disse Jesus: nas vossas orações, não usei vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe o que tem de necessidades antes de lhe pedirdes. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. Não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Pois se perdoardes aos homens seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes os homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, às vezes nós rezamos o Pai Nosso, mas nós não prestamos atenção no significado dessa oração. Antes de eu chegar na oração do Pai Nosso, eu só quero ressaltar a primeira coisa que Jesus nos diz aqui nessa passagem é que nós não precisamos falar bonito, nós não precisamos usar uma grande quantidade de palavras, mas nós precisamos ter sinceridade na nossa oração. Nós precisamos ser sinceros, colocar o nosso coração verdadeiramente aos pés do Senhor quando falamos com Ele. Porque Deus sabe todas as coisas, Deus sabe de tudo, Deus sabe os nossos pecados, Deus sabe as coisas que nós precisamos. Então, se Deus sabe tudo isso, o que vai adiantar eu e você fazermos um discurso bonito, enfeitarmos e falarmos coisas que Deus sabe que nós não precisamos, que nós não vivemos, omitir coisas de Deus? Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos sinceros com Ele, tratarmos Ele como um verdadeiro amigo, o melhor amigo. E chegamos na oração do Pai Nosso e é muito legal prestar atenção no que nós estamos falando, porque nós vamos em encontro ao que nós não fazemos. Aqui eu não quero citar pessoas, mas nós não fazemos a oração do Pai Nosso. Nós não colocamos ela em prática. Primeiro, a oração começa com um louvor a Deus. Santificado seja o nome de Deus. Na maioria do tempo nós não louvamos e não agradecemos Deus por tudo que Ele nos dá, tudo que Ele faz por nós. Depois, seja feita a vontade de Deus na terra como no céu. Bom, no céu ela já é feita, mas aqui na terra, não. Nós não fazemos. Essa que é uma verdade. Nós queremos que as nossas vontades sejam feitas. A gente fala, se Deus quiser, vai acontecer isso. Não, mas é se eu quiser, vai acontecer. Porque assim, na realidade não é um desejo de Deus. É um desejo do meu coração. É isso que eu quero dizer. Não é que se eu quiser. Mas assim, eu coloco os desejos do meu coração, as minhas vontades, eu as coloco e ainda falo se Deus quiser. Em nenhum momento eu procuro entender e saber qual é a vontade de Deus. Se tu queres, Senhor, eu também quero. É assim que deveria ser a nossa oração, porque o Pai Nosso nos diz isso. Seja feita a vontade de Deus. Se tu queres, Senhor, eu também quero. O que tu queres para esse dia para mim hoje, Jesus? Mas não.
Nas minhas orações eu coloco os meus desejos e as minhas vontades. E daí, automaticamente eu ligo. Ai, mas se Deus quiser a minha vontade, não. Eu preciso querer entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é a vontade que Deus quer. Eu não preciso falar se Deus quiser, porque normalmente, aqui gente, eu não desqualifico. Vamos abrir um parênteses, eu não desqualifico se Deus quiser, porque é a vontade dele que tem que ser feita. Então se ele quiser, vai acontecer sim, é uma realidade. É óbvio que é uma realidade, que tudo aqui, o fio do cabelo que cai, é somente pela vontade de Deus. Eu não estou desqualificando a vontade de Deus, feche parênteses. Mas o que eu quero dizer é que nós nos aproveitamos da situação, pegamos a nossa vontade e queremos unir que a nossa vontade seja a vontade de Deus. É isso que nós fazemos. Então, se Deus quiser que nós usamos, ele é simplesmente querer que Deus se adapte à minha vontade. E o pior é quando o Pai Nosso vai nos dizer sobre o perdão. O que mais nós temos no mundo hoje é a falta de perdão. É a falta de perdão. Se nós já não perdoamos, você vê pessoas falar assim, não, o que o meu irmão fez para mim eu não perdoo, o que meu pai fez para mim eu não perdoo, o que minha mãe fez para mim eu não perdoo, o que meu amigo fez para mim eu não perdoo. Às vezes é um relacionamento grande, às vezes é um convívio grande. Às vezes é sangue do mesmo sangue e nós temos a capacidade de falar que não perdoamos. O que a pessoa fez é imperdoável. E o que Deus fala sobre isso? Que uma pessoa que não pratica o perdão, ela não vai para o céu. Porque Deus só vai nos perdoar se nós também perdoarmos os nossos devedores, aqueles que nos ofenderam. Esse é o exercício da caridade cristã, perdoar. É difícil, sim, óbvio que é difícil. Você exercitar o perdão e querer perdoar quando uma pessoa te fere é muito difícil. Precisa ter um desejo muito grande dentro do seu coração de querer perdoar. Porém, é impossível um relacionamento perfeito com Deus, um relacionamento verdadeiro com Deus, se eu quero e busco o perdão de Deus, mas eu não perdoo. Existem pessoas no mundo que são extremamente dóceis. Pessoas que levam patadas, levam porradas, e são pessoas que não guardam mágoa. Você já viu, provavelmente, muitas pessoas falarem, eu não guardo mágoa de ninguém, e é uma verdade. É uma verdade porque a pessoa leva patada, quando vê daqui a pouco está conversando com a outra como se nada tivesse acontecido. São pessoas com facilidade de perdão, são pessoas que literalmente não guardam rancor da outra. Porém, existem pessoas ruins, rancorosas. Você vai falar assim, mas pessoas ruins? Sim, existem pessoas ruins, rancorosas, que não perdoam, são pessoas ruins. Não perdoam. Quando você fala de perdão, a pessoa desconversa, fala que não quer, que não é com ela, desconversa. Tem pessoa que faz até voto secreto. Você sabe o que é um voto secreto? Voto secreto é uma pessoa que ela guarda dentro do seu coração que aquela situação ela nunca vai perdoar. Ela fala o nunca. Isso pode ser chamado de voto secreto. Então, a pessoa fica com o coração fechado, com aquilo ali trancado dentro do cadeado, como se fosse uma prisão. E ela fala, eu nunca vou perdoar tal situação. Às vezes nós não sabemos, mas quando nós tratamos a cura interior e vamos estudar a fundo o que aconteceu, nós vamos entender que foi um voto secreto. Aconteceu uma situação que feriu demais a pessoa e ela prefere se fechar ou ao invés de liberar o perdão. E aí é onde acontecem até doenças, depressões,
problemas físicos que são reflexos da falta do perdão da pessoa. Então, nós precisamos entender que sem o perdão, nós não vamos agradar a Deus, nós não vamos ser salvos. Então eu acho que, sinceramente, esse é o segredo do Pai Nosso. O segredo do Pai Nosso é o perdão. Porque se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoará. Então nós somos pecadores. Nós pecamos quase que o dia todo. Se nós não perdoamos os nossos devedores, Deus não nos perdoará. Então é impossível se salvar sem a prática do perdão. Então nós necessitamos do perdão para a nossa salvação. E, consequentemente, perdoando, nós vamos fazer a vontade de Deus. E quem descobre esse segredo é como se tivesse achado um tesouro precioso. Porque o perdão é libertador. Tem pessoas que passam a vida toda aprisionados pela falta de perdão e morrem dessa forma. Nós temos que pedir a Deus o dom de perdoar. Porque com certeza assim será muito mais fácil a gente atingir o nosso retorno para com Jesus um dia, né, na nossa morada eterna, que deve ser o céu. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.